Saudações, querido amigo, saudações, querida amiga. Muito feliz estou por estar aqui mais uma vez com vocês, para podermos desfrutar daquilo que preciosamente Cristo nos deixou aqui, instruído nesse livro sagrado, bendito, e que tem lições primorosas para mim e para a sua realidade. Nós estamos no princípio de mais uma semana. Eu desejo a você, a sua família, que essa semana seja abençoada, seja carregada de luz, carregada de esperança, e que você possa ser ao fim dela muito grato a Deus por tudo que Ele realizou e realizará ao longo desses dias que nós teremos subsequentemente. A Bíblia já está aberta, nós faremos uma reflexão hoje sobre um dos momentos cruciais da trajetória de Cristo enquanto humano, essa divindade que se fez homem, que se fez carne, porque nós entendemos nos estudos anteriores que Ele precisava se tornar carne, precisava ser homem como eu e você. É óbvio que nós temos algumas questões doutrinárias e teológicas mais profundas acerca dessa natureza humana de Deus, e aí nós teríamos duas grandes correntes, a pré-lapsariana e a pós-lapsariana. São assuntos para os próximos vídeos, mas o que nos importa hoje, o que nos interessa, é entendermos que esse momento que nós debruçaremos o nosso olhar, a nossa atenção, o nosso foco, ele foi marcante para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então eu convido que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, e o título, eu estou com a nova linguagem na tradução dos dias de hoje, diz assim: a tentação de Jesus. Você também encontrará textos semelhantes em Marcos 1, do 12 ao 13, e em Lucas do 4, do 1 ao 13 também. Diz a palavra de Deus ali: então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo, e então disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: mas as Escrituras Sagradas também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isso se você, prostrado, me adorar. Jesus respondeu: vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. O que nós precisamos extrair desse texto é que todo e qualquer humano passa por dificuldades e provações. A principal lição do texto que nós lemos aqui é de que as nossas vidas elas são marcadas por conflitos que nós temos com inúmeras situações que nos circunvolteiam ou estão ao nosso redor. Naquela ocasião em específico, Jesus teve que enfrentar o próprio diabo. Mas talvez hoje nós enfrentemos pedras e situações que nós muitas vezes não entendemos o porquê passamos, mas a grande verdade é que todos nós, enquanto humanos, passaremos, se já não passamos, por situações em que nós seremos colocados à prova, em que nós estaremos diante de adversidades. E ali estava Cristo, o Salvador do mundo, aquele que foi Criador também do mundo, diante do seu arquirrival, para testificar acerca da natureza de Deus Pai, no momento mais importante da história do universo até então. Por que eu falo isso? Porque quando Lúcifer lançou a grande dúvida sobre o universo, acerca de quem era Deus e qual a real natureza de Deus, se esse Deus era de fato um Deus de amor e de justiça, ou se esse Deus era um Deus tirano, um Deus que criou criaturas simplesmente para que o adorassem, pura e tão somente por vanglória, por exaltação sua. Quando ele lança essa dúvida, fica um rastro de incerteza dissipado por todo o universo. A escritora Ellen White, que é alguém que nós conhecemos também no nosso estudo, afirma que essa dúvida pairou sobre o universo até o momento da cruz, quando todos os seres perfeitos que não caíram em pecado entenderam que o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus, morreu por consequência da acusação daquele que se fez arquirrival desse Filho ainda no céu. Naquele momento, depois de muito tempo, estava ali o descendente da primeira mulher, Cristo Jesus, e a serpente, assim como a primeira profecia bíblica. Lembram da primeira profecia bíblica que eu conversei com vocês ainda nos primeiros vídeos do nosso canal? A primeira profecia bíblica lá de Gênesis diz que
a descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. A serpente lhe feriria o calcanhar. E de fato lhe feriu, porque Cristo morreu. E o momento da tentação de Cristo foi um momento que prenunciava aquilo que viria a acontecer algum tempo depois, que era a própria morte de Cristo Jesus. Veja bem, quando Cristo nasce lá em Belém, Satanás tinha o interesse de tirar-lhe a vida. É por isso que ele utiliza-se de pretextos para que esse jovem fosse morto. Sancionam-se leis para que as crianças que nascessem e que fossem do sexo masculino morressem, assim como tivera acontecido em outros tempos lá com a prefiguração de Cristo Moisés no Velho Testamento. Mas agora sancionam-se leis para que esse Cristo morresse, porque era do interesse das hostes malignas que ele não vivesse. Porque caso ele vivesse, ele cumpriria a primeira promessa, e caso ele cumprisse a primeira promessa, eu e você estaríamos libertos. Satanás estaria derrotado. Ele não tinha interesse que Cristo Jesus vivesse. Foi por esse motivo que foram sancionadas leis para que as crianças morressem. Mas, conforme Cristo vai para o Egito, retorna, começa o seu ministério, Satanás entende que nada do que ele faça para tirar-lhe a vida lhe será suficiente. Ele precisa então reverter essa situação. De que forma? Confrontando diretamente Jesus e fazendo com que Cristo Jesus preste a ele algo que tiraria do próprio Cristo a possibilidade de voltar ao céu. Porque se Cristo adorasse Satanás, ele estaria confrontando aquilo que é pressuposto e princípio básico de Deus Pai, aquele que o enviou para a salvação da humanidade. A adoração, a obediência são elementos intrínsecos, conectados quando nós falamos da realidade cristã e bíblica. Desde o Éden foi assim. O que Cristo requeria, na verdade, era obediência. Não necessariamente a questão do fruto, mas a obediência para que não se comesse do fruto, que Cristo pediu que assim não fosse. E Jesus, enquanto Filho de Deus, obediente ao seu Pai, não podia se curvar a Satanás, porque se ele se curvasse, ele se tornaria também indigno como o próprio Satanás, que não se curvou e não foi reverente à adoração a esse Deus. Mas essa exaltação e adoração a esse Deus não foi por bel prazer desse Deus, mas porque ele, na sua magnanimidade, entende que suas criaturas são livres, assim como liberdade foi dada a Lúcifer, para que ele escolhesse o caminho que quisesse trilhar. Mas sabendo dos desdobramentos das nossas escolhas, Deus sempre preza para que nós sirvamos e sejamos obedientes e adoradores dele, porque ele tem o melhor caminho, a melhor situação para mim e para a sua vida. E naquele momento Jesus não podia falhar. Não podia falhar. Assim como José não podia falhar no momento em que não falhou. Assim como Moisés não podia falhar, mesmo tendo falhado, mas nos momentos importantes não podia falhar. Naquele momento, todas as prefigurações de Cristo do Velho Testamento se faziam presentes ali, porque ele precisava ser firme. E firme foi. Agora imagine você, 40 dias, sem comer direito, sem dormir direito, e o próprio Satanás, o próprio diabo se apresenta diante de você para tentar-lhe. E meu amigo, não há ser neste universo que seja tão persuasivo quanto Satanás. Afinal de contas, a persuasão dele foi quem nos levou ao pecado inicial lá no Éden. E agora estava novamente esse Satanás com o descendente da mulher que ele fez cair no passado. Só que o segundo Adão, Jesus Cristo, diferente do primeiro, não caiu em pecado, porque ele era firme na certeza e confiança daquilo que a Bíblia, as Sagradas Escrituras condiziam a ele. Todas as vezes em que Satanás falava alguma coisa, Cristo rebatia não com argumentos próprios, mas com argumentos da palavra de Deus. Satanás também utilizou-se da palavra de Deus, mas Cristo era a própria concretização da palavra de Deus. Toda autoridade havia e existia nele, e ele simplesmente fala: eu não farei o que você pede que eu faça. E ele rebate com aquilo que a palavra de Deus dizia, porque fortalecido na palavra e com comunhão plena, tênue, junto ao seu Pai, na qualidade de humano que ele era, ele venceu. Mas ele poderia ter caído em pecado, assim como eu e você podemos cair em pecado diante das nossas provações e dificuldades, das nossas tentações. Eu não sei qual tem sido a sua provação, a sua dificuldade, qual tem sido o enfrentamento que você tem passado ou vai passar ao longo dessa semana. Não sei quais são os seus caminhos, não sei qual é a sua vida, não sei qual é o seu destino final, não sei quais são as coisas que te motivam ou que te desmotivam, mas eu sei de uma coisa: baseado na palavra de Deus e com base nesse texto, nós temos uma grande lição. Que os problemas e adversidades aparecem para nós, mas nós temos um grande Deus no céu que vive em favor de nós porque nos ama.
a ponto de enviar o seu filho, e esse filho que veio aqui, passou por problemas e dificuldades, sentiu fome, sentiu sede, foi tentado pelo próprio diabo, passou por problemas como eu e você, mas venceu porque tinha certeza de que seu pai atuava, e seu pai se manifestava pelas Sagradas Escrituras e cria nessas Sagradas Escrituras. Esse Deus tem reservado para mim e para você bênçãos preciosas, bênçãos sem fim. Mas eu preciso passar pela prova, eu preciso passar pela provação, pelo crisol, pela dificuldade, pelo ardor do sol. Não é à toa que o vídeo de hoje nós estamos gravando assim, é justamente porque o sentido de tudo é que na vida passaremos por dificuldades e provações, mas precisamos entender que o sol da justiça resplandece para sempre, e o sol da justiça e da liberdade encontra-se na palavra de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Jesus venceu o diabo naquele dia, e os anjos vieram para recompensá-lo e alimentá-lo, desceram do céu para estar diante do Filho de Deus, que estava fraco, mas venceu. É nas nossas fraquezas que nós nos tornamos fortes. É nas nossas dificuldades que nós nos tornamos vitoriosos. É quando não podemos nada que tudo podemos, porque nós nada podemos, mas Cristo tudo pode fazer na vida daquele que se rende ao seu poder, à sua graça e é obediente aos seus estatutos e preceitos. Jesus Cristo tem um plano na sua vida para essa semana. Jesus Cristo tem um plano na sua vida para esse semestre. Jesus Cristo tem um plano na sua vida para esse ano. Jesus Cristo tem um plano na sua vida. Não desista dos planos e propósitos de Deus. Enfrente o seu deserto. Passe por ele. Passe pelo calor da provação e seja vencedor, porque Cristo se faz presente ao longo dos anos e dias com aqueles que permanecem intactos e que se fortalecem na presença de Deus. Fortaleça-se na presença de Deus. Cristo só venceu porque tinha a Bíblia implantada no seu coração, porque tinha os estatutos e as regras, os preceitos e tudo aquilo que Cristo estabelece como sendo algo para a nossa vida em seu coração. Ele tinha gravado e por isso ele resistiu, mesmo quando seu corpo físico estava debilitado, mas espiritualmente estava fortificado na segurança que Cristo oferece aos que se deliciam em sua palavra. Como árvore, como planta que é semeada junto a ribeiros, assim é o coração do homem que se entrega a Deus. Meu amigo, minha amiga, Jesus Cristo foi tentado em seu ministério, mas venceu porque tinha a palavra de Deus em seu coração. Coloque a palavra de Deus no seu coração. Viva pela palavra de Deus. Sonhe com a palavra de Deus e vença todos os dias, porque Cristo já lhe deu a vitória. Teremos novos vídeos nas próximas semanas, nos próximos dias, ainda sobre o ministério de Jesus. Mas extraia essa lição. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E com Ele e para Ele, nós venceremos e viveremos e nos encontraremos na eternidade. Que Deus nos abençoe, um forte abraço e até o próximo encontro.